Jace finalmente vai se casar com o amor da sua vida, o príncipe vampiro, porque estava prometida desde que nasceu e por quem está perdidamente apaixonada. O livro narra desde a chegada da dama de honra ao aeroporto para o casamento até a grande noite. Obviamente fiquei chateada pelo livro parar na melhor parte como sempre. Nem para ter um bônus no final. Enfim, Lucius é perfeito em todos os requisitos. Lindo, rico, charmoso, se importa com sua Jace e pensa em todos os detalhes. Você está acostumada a ver mulheres organizando o casamento e o homem sem nem se importar com nada além da lua de mel, e algumas vezes nem com a lua de mel. Mas Lucius, para nossa alegria, é completamente diferente. Ele organiza todos os detalhes ao ponto de Jace não saber nem ao menos o local onde irá se casar. Capítulo 1. Mindy Sankankix, minha melhor amiga, se é que eu ainda podia chamá-la assim, parecia totalmente perplexa enquanto uma multidão de romenos que sabiam aonde ir passava por ela para chegar às esteiras de bagagem no movimentado aeroporto internacional em Ikoand, em Bucareste. Eu tinha consciência de que deveria correr para ajudá-la, mas me contive por alguns segundos, apenas observando enquanto ela me procurava no meio da turba. Seus olhos saltavam de vez em quando para as placas repletas de orientações no idioma que nem meus 4 meses na Romênia tinham me preparado para entender. Bagagem perdute. Conexiune gara. Carucioare bageje. De certa forma, nós duas éramos estranhas numa terra muito estranha. Recém-chegadas a uma cultura tão diferente daquela em que tínhamos crescido, agora éramos também estranhas uma para a outra, apesar de nos conhecermos desde o jardim de infância. Mindy deu um passo hesitante e parou, obviamente sem saber aonde ir. Continuei sem me mexer. Meus pés pareciam aparafusados ao chão enquanto eu tentava entender as emoções que auravam ao ver uma amiga do passado recente, alguém que havia sido testemunha de tudo o que acontecerá na escola, desde o dia em que Lucius Vladescu entrou na minha vida até o momento em que foi tirado de mim. Eu ainda não sabia direito se Mindy me abandonara ou se eu é que a havia deixado de lado à medida que as coisas com Lucius ficavam mais intensas. Ela tinha tentado me ajudar a enfrentar tudo pelo que eu vinha passando com Lucius, Faith Cross e Jake Zin, mas eu a afastara, com medo de confessar a verdade sobre o que sentia por Lucius, e sobre o que ele era e eu estava me tornando. Mesmo assim, fiquei muito magoada no dia em que Mindy puxou a mão e correu para longe de mim na aula de educação física. Foi como se ela estivesse renunciando à nossa amizade. Quem foi a pior amiga? Parada no aeroporto apinhado e cercada de pessoas que pegavam suas bagagens nas esteiras rolantes ao som de anúncios em vários idiomas, numa cena que lembrava uma torre de Babel caótica e moderna, Mindy parecia apavorada e me lembrei de um detalhe crucial da nossa história. Na noite em que Lucius quase foi destruído, no meu aniversário de 18 anos, quando quase todo mundo, até meus pais, de certa forma, havia virado as costas para mim e para Lucius, foi Mindy quem me ligou para avisar que ele estava em apuros. Ela tivera dúvidas com relação a Lucius, pensou que ele até pudesse estar me machucando, mas Noemi tentou salvá-lo, por mim, porque sabia que eu o amava. Se eu não tivesse aparecido no celeiro naquela noite e tentado intervir, talvez as coisas houvessem acontecido de modo um pouco diferente. Talvez Ethan Strausser, em vez de Jake, pegasse a estaca. E Lucius não existiria mais. De repente meus pés se libertaram e eu não apenas andei na direção de Mindy, mas corri para ela, sem sequer pensar em como a situação poderia ficar delicada. Afinal de contas, eu era uma vampira e nós não tínhamos nos visto depois da minha transformação nem conversado direito sobre o assunto. Fui empurrando a multidão e abri os braços no momento em que Mindy me viu. Então ela também abriu os braços sem hesitar, sem ter nada além de alegria nos olhos.
Nós nos abraçamos e começamos a chorar tanto e tão rápido que nem tivemos chance de dizer oi. Ficamos agarradas uma à outra por um longo tempo, ignorando as pessoas que passavam, algumas reclamando em romeno por estarmos no caminho. Quando finalmente nos acalmamos, Zé a pergunta pela qual estava ansiosa e que ainda não tivera coragem de verbalizar, porque talvez já fosse muito querer que Mindy fosse à Romênia para o casamento de uma pessoa de quem ela poderia nem gostar mais. Quer ser minha dama de honra? Por favor. Mindy se afastou de mim e passou os dedos sob os olhos, tentando secar as lágrimas que espalhavam a maquiagem pela bochecha, e disse, com um sorriso trêmulo e ainda meio lacrimoso: Nossa, Geis, já estava achando que você não fosse pedir. Também enxuguei o rosto, tentando afastar algumas lágrimas. Fiquei com medo de... Com medo de que você dissesse não. De não sermos mais tão amigas. De que você, em sã consciência, não apoiasse meu casamento com um vampiro. Antes que eu pudesse encontrar as palavras certas, Mindy apertou meu braço, me impedindo de falar mais. E quem é que faria o seu cabelo no dia mais importante da sua vida, Geis? Provocou ela. Hein? Por algum motivo quase comecei a chorar de novo, mas ri também. Só você me garanti, sabendo que tudo o que havia acontecido entre nós, todas as esquisitices, tinham ficado para trás. Não precisaríamos dizer mais nenhuma palavra. Ou talvez houvesse mais uma coisa a dizer, porque de repente me indicou séria, o riso sumindo dos olhos. Você é mesmo uma? Ela olhou em volta, provavelmente verificando se havia alguém por perto que pudesse nos entender, depois se aproximou de mim e sussurrou, tão baixo que nem eu pude ouvir direito: vampira? Ajeitei a postura, não querendo esconder o que eu era nem agir como se sentisse vergonha. Queria ser totalmente honesta com Mindy desta vez, porque tinha escondido muita coisa dela no passado. Sou. Mindy examinou meu rosto com atenção, como se precisasse ter certeza de que eu ainda era realmente eu, não simplesmente uma criatura incompreensível para ela e que bebia sangue. Aos poucos, enquanto examinávamos os olhos uma da outra, vi seu sorriso não apenas retornar, mas ficar mais e mais caloroso, como se ela estivesse pondo de lado as últimas reservas a meu respeito. A nosso respeito. Legal, disse finalmente, confirmando com a cabeça. Tudo bem. Eu não sabia que precisava da aprovação de alguém, mas acho que precisava da de Mindy, porque foi bom ouvi-la dizer aquilo. Obrigada, respondi, sorrindo mais também. Eu estava em êxtase porque ia me casar com Lucius, mas ter minha melhor amiga de volta preencheu um espaço vazio no meu coração. Então, apesar de já sermos bem grandinhas e de estar chegando o dia do meu casamento, peguei a mão dela, como fazíamos quando éramos crianças no parquinho. Vamos pegar suas malas, sugeri, puxando-a para a esteira certa, onde a maior parte das bagagens já havia sido retirada. Ao nos aproximarmos, vi 3 malas grandes, imitações de Louis Vuitton novinhas, que provavelmente já davam a 20ª volta por ali. Quando elas chegaram a nós, Mindy soltou minha mão, esticou o braço e puxou uma, depois outra, e eu corri para pegar a última, antes que ela fosse embora de novo. Enquanto a mala pesada batia no chão perto dos meus pés, olhei para Mindy, confusa. 3 malas. Eu tinha entendido que você só ia ficar 3 dias, no máximo. Mindy me olhou como se eu estivesse louca. Este é o evento mais importante da sua vida, lembrou ela. Vamos precisar de muitos produtos para o cabelo. Comecei a gargalhar, sentindo-me completamente feliz naquele momento. Eu ia me casar com Lucius e Mindy estava mesmo de volta. Venha, me chamei, começando a puxar a mala em direção à saída.
Lucius mandou um motorista e nós temos um monte de coisas para fazer. Já estou indo, declarou Mindy, correndo ao meu lado com as outras 2 malas a reboque. Mal posso esperar. Olhei para ela e compartilhamos um sorriso que resumia uns 15 anos de amizade e todas as nossas esperanças e sonhos de encontrar o amor, casar e viver felizes para sempre. Então me virei para a frente e levei-a na direção do carro que nos esperava. Os preparativos para o casamento estavam oficialmente iniciados. Capítulo 2. Estou pensando num coque clássico, disse Mindy, a cabeça inclinada enquanto folheava as páginas de uma edição especial para noivas da revista Penteados das Celebridades. Dependendo, é claro, do que você vai usar na cabeça. Eu estava dividida entre conferir as opções disponíveis e olhar a paisagem de fora do carro. Aparentemente Lucius havia previsto a quantidade de malas de Mindy, porque o utilitário de luxo que ele mandara para nos buscar do aeroporto tinha um porta-malas bem maior que o dos outros muitos veículos da garagem dos Vladescu. E eles logo estariam à minha disposição também, por mais que ainda fosse difícil acreditar. Do outro lado da janela, os Cárpatos se descortinavam teatralmente, quando fazíamos uma curva mais íngreme na montanha, de repente só o que se via era o céu. Eu me pegava meio boquiaberta, não só porque parecia que íamos voar para fora da estrada, mas por causa do assombro de perceber que aquela paisagem escarpada e selvagem era meu novo lar. Geis? Mindy deu um tapinha no meu braço. Eu perguntei o que você vai usar na cabeça. Vai ser uma tiara, não é? Quero dizer, tem que ser uma tiara. Virei-me e vi os olhos de mim brilhando diante da perspectiva de fazer parte de um legítimo casamento da realeza, algo que nunca pensaríamos que pudesse acontecer de verdade a qualquer uma de nós, apesar do que pregavam nossos filmes prediletos da Disney. Vai ser uma tiara, com o rei, imaginando se Mindy não estaria mais empolgada do que eu com o casamento propriamente dito. Eu mal podia esperar para me casar com o Lucius, mas pensar na cerimônia me deixava nervosa. Será que eu conseguiria seguir o protocolo da forma adequada? Será que os convidados iriam se divertir? E, mais importante, será que algum dos meus parentes, Dragomir ou Vladescu, causaria alguma encrenca? Porque isso com certeza era possível. Estou doida para ver o vestido. Disse Mindy, voltando a atenção para a revista no colo. Aposto que é lindo. Você vai ver amanhã, prometi, esperando que ela gostasse. E esperando que Lucius gostasse. Eu mesma, com a ajuda do alfaiate romeno de Lucius, tinha desenhado o vestido, que era pouco convencional. Mas eu queria algo que fosse diferente e especial, um vestido que me lembrasse do meu passado e do meu futuro. Sorri ao pensar que aquela roupa seria também um tributo a um dos momentos mais importantes que Lucius e eu tínhamos compartilhado. Eu ainda podia escutar sua voz enquanto ele parava atrás de mim numa boutique na Pensilvânia e segurava meus cabelos. Nunca mais diga que você não é inestimável, Antanasia. Ou que não é linda. Eu desejava ardentemente que Lucius me achasse mais do que linda quando eu caminhasse em direção a ele no altar. Tinha que deixá-lo sem fôlego. Nada menos do que isso. Já nervosa de novo, voltei a olhar pela janela e vi os telhados de Sigizhoar à distância. Pensei em desviar um pouco do trajeto e mostrar a Mindy aquela cidade medieval tão charmosa, como meu tio Dorin tinha feito comigo quando cheguei à Romênia, mas mudei de ideia no último momento. Havia outra coisa que, de repente, fiquei ansiosa para mostrar a Mindy, mais importante do que as ruas estreitas e lindamente antiquadas que Lucius percorrera na infância. Inclinei-me e dei um tapinha no ombro do motorista, sinalizando para ele no meu limitado romeno.
Se opreste sinda ai lui Vladescu casa, te rogue. Apesar de Mindy ter levantado os olhos da revista para olhar para mim admirada, tive quase certeza de que minha gramática, assim como minha pronúncia, estava bem ruim. Mas o motorista, um dos guardas jovens e sérios que um dia me prenderam pelos braços na oresta escura, deve ter entendido, porque assentiu sem desviar os olhos da estrada sinuosa e concordou. Da Binenteles. O que foi? Perguntou Mindy, parecendo bastante à vontade para uma garota que dava seu primeiro passeio pela área rural da Romênia em um carro de luxo com um motorista vampiro. Vamos parar um segundinho, respondi. Quero que você veja uma coisa. O que? Antes mesmo que Mindy pudesse terminar a pergunta, o carro diminuiu a velocidade e foi para o acostamento. Eu apontei para além do ombro da minha amiga, direcionando seu olhar. Ela se virou no banco e, quando viu a paisagem, teve a reação que eu esperava, porque eu havia reagido do mesmo modo quando Doreen parou praticamente no mesmo ponto da estrada. Eu ainda tinha a mesma reação toda vez que via o lugar que seria minha casa. Era uma mistura de espanto, incredulidade e, talvez, um toque de medo que fazia o queixo cair e me deixava. E agora deixava Mindy, incapaz de pensar ou dizer qualquer coisa além de: esse lugar é de verdade? Capítulo 3. Você vai mesmo morar lá? Perguntou Mindy, sem afastar os olhos do enorme e imponente castelo gótico dos Vladescu. Deu mais um passo em direção à beira do precipício e eu segurei sua manga, com medo de que ela despencasse no vale íngreme e estreito que nos separava da casa de Lucius. Mas Mindy parecia hipnotizada demais para ao menos notar que eu a havia impedido. Você vai se casar mesmo lá? Era difícil dizer se o que havia na voz dela era fascínio ou preocupação. Talvez uma mistura dos dois. Ou talvez eu estivesse projetando em Mindy as emoções conflituosas que eu tinha em relação à minha futura casa. Soltando sua blusa, protegi os olhos do sol poente e me juntei a ela para observar o enorme castelo onde em breve eu viveria com Lucius. A vasta mansão de pedra, do tamanho de um pequeno, talvez não tão pequeno, quarteirão, era magnífica, sem dúvida, como se houvesse saído de um conto de fadas. No entanto, enquanto meu olhar percorria o exterior sinuoso, pontuado por pequenas torres pontudas que pareciam espetos e dominado por uma alta torre de vigia, não pude deixar de pensar, com mais do que um pouco de insegurança, que os contos de fadas sempre tinham tramas sombrias. Crianças se perdiam em orestas desoladas e esbarravam em bruxas que as cozinhavam em caldeirões. Um punhado de feijões levava a um encontro com um gigante furioso. E, como Lucius havia me lembrado à sombra das mesmas paredes de pedra que eu estava observando, menininhas inocentes podiam ser devoradas por lobos. Mindy interrompeu meus pensamentos com um assobio baixo. Esse lugar é... Ela parecia incapaz de articular os pensamentos, mas eu podia completá-los muito bem. Gigantesco. Espantoso. Imponente. Temível. É, eu sei, concordei, baixando a mão e olhando para Mindy. É quase inacreditável para se descrever em palavras. Ela finalmente conseguiu afastar o olhar também e me encarou. Quando você disse que ia se casar na propriedade de Lucius, não pensei que estivesse falando, tipo, de um castelo de Cinderela, de rei e rainha. Olhei um pouco mais fundo nos olhos da minha melhor amiga, porque, pela primeira vez desde que Lucius entrará na minha vida, talvez pela primeira vez na minha amizade com Mindy, tive a impressão de ter notado uma pontada de inveja, mas ela passou tão rápido quanto veio. Mindy se virou de novo para o vale, parecendo atraída pela construção que dominava a paisagem,
cuja silhueta ia ficando mais e mais nítida à medida que o sol se punha. Onde, exatamente, vocês vão se casar? Perguntou ela. Existe, tipo, um salão especial só para casamentos? Porque parece suficientemente grande para ter um salão especial para tudo. Olhei de novo para o castelo, examinando as torres, os pátios sombreados e as janelas altas e estreitas, e tentando formar uma imagem dele em minha mente. Lucius não quer me dizer, admiti. Mindy girou para mim, pasma. O quê? Você está brincando, não é? Apesar de nunca ter namorado ninguém, não muito diferente de mim num passado recente, Mindy planejava seu casamento desde que tínhamos uns 5 anos. De jeito nenhum Melinda Sankankicks deixaria alguém, nem mesmo o amor de sua vida, tentar manter em segredo o local onde aconteceria a noite mais importante de sua vida. Principalmente se estivesse se casando numa propriedade onde havia coleções de armas e manchas de sangue. Não, Mindy insistiria em ver a sala, a câmara, ou qualquer que fosse o lugar onde seu noivo pretendesse oficializar a união. A única coisa que sei é que ainda nem vi o lugar, contei. Lucius o escondeu de propósito quando me mostrou o castelo. Não só o castelo como um labirinto de câmaras subterrâneas que só podia ser chamado de masmorra, onde Lucius admitiu que fora disciplinado. Algumas vezes. Jace, tem certeza de que não quer ver o lugar onde vocês vão trocar os votos? Perguntou Mindy com preocupação genuína na voz. É o seu casamento. Eu sei. Acredite, pensei nisso. Eu tinha ficado muito preocupada quando Lucius sugeriu que eu o deixasse escolher, mas, quando questionei isso, meu futuro marido disse: conheço o lugar perfeito. Depois arqueou as sobrancelhas escuras, com malícia nos olhos negros, e perguntou: você confia em mim, Antanasia? Encarei aqueles olhos enigmáticos, misteriosos, maravilhosos durante um bom tempo, sabendo que aquela era uma oportunidade única, em toda a eternidade, de escolher onde iria me casar, e pensando, só por uma fração de segundo, que o vampiro que estava diante de mim havia me surpreendido, não muito tempo antes, com uma estaca junto ao meu peito. Lucius estava sorrindo, provocante, mas também havia algo sério no fundo dos seus olhos e tive a sensação de que ele estava testando o nosso relacionamento, só um pouquinho. Pensei que aquilo era importante, mais do que apenas uma decisão sobre onde faríamos a cerimônia que unira gerações de vampiros antes de nós. Então sorri também, espelhando a expressão de Lucius. Jace, fala sério. A voz de Mindy me trouxe de volta ao presente. Você vai deixar um homem, mesmo sendo um cara maneiro como Lucius, tomar essa decisão? Apesar das pontadas de apreensão que eu sempre senti à sombra do castelo dos Vladescu, me peguei sorrindo do mesmo modo como tinha feito na noite em que permiti que Lucius cuidasse dessa escolha crucial. Então me virei para Mindy e disse, sem qualquer dúvida: confio nele. Então olhei o relógio, percebendo que tínhamos que ir. Venha, falei, já caminhando de volta para o carro. Precisamos chegar à propriedade dos Dragomir, que é muito menos impressionante, alertei, de modo que ela não criasse muitas expectativas. Tenho certeza de que você está louca por um banho e nós duas precisamos nos vestir para o jantar, depois pegar mamãe e papai, também. Na última vez que vi os dois, eles estavam saindo para uma caminhada pelas montanhas à procura de uma planta medicinal que papai se lembrava de ter colhido na última vez que estiveram aqui. Seus pais vieram? Perguntou Mindy. Verdade? Claro, respondi, surpresa por ela estar surpresa. Era o meu casamento.
Então me lembrei de como mamãe e papai tinham tentado me impedir de ir ajudar o Lucius naquela noite terrível em que ele quase foi destruído no celeiro do Zin. Mindy provavelmente sabia a maior parte do que havia acontecido naquela noite, inclusive que meus pais tinham pegado as chaves do carro, com medo de que Lucius tivesse mesmo sucumbido à sua natureza sombria e mordido Faith Cross. Perdoei mamãe e papai há muito tempo, confessei a Mindy, nem me incomodando em perguntar quanto ela sabia. Eles só estavam tentando me proteger. Não sabiam como as coisas iriam ficar ruins para o Lucius. Acho que não sabiam, concordou Mindy, enquanto chegávamos ao carro. Ela conteve um passo, parecendo ter algo em mente. Esperei também, enquanto ela escolhia as palavras. O Jake, começou ela analmente, parecendo hesitante em falar do meu antigo namorado, que havia cravado uma estaca no amor da minha vida. Ele não tentou matá-lo de verdade, garanti. Foi tudo armado para salvar a vida do Lucius. Jake é um cara legal, concluí, o que, de um modo estranho, era parte do motivo de eu não poder amá-lo. Sua mãe me contou a história. Houve tantos boatos, tanta confusão depois daquela noite. Eu tive que perguntar qual era a verdade. Lucius convidou Jake para o casamento, acrescentei. Até se ofereceu para pagar a passagem. Ele é muito grato pelo que Jake fez. Os olhos de Mindy se arregalaram de surpresa. Balancei a cabeça, antes que Mindy começasse a pensar que mais alguém da escola estaria na cerimônia. Ele recusou. Acho que prefere esquecer tudo. Talvez me esquecer também, depois do modo como o tratei. Entendo que ele queira isso. Jake não parece ser um cara que gostaria de ir a um casamento chique, principalmente com vampiros. Acho que ele não se sentiria à vontade num castelo, concordei. Eu ainda pensava em Jake como um cavaleiro de armadura brilhante, um sujeito bom de verdade, que tinha arriscado muita coisa para salvar um colega de escola de quem nem gostava. Um herói, de certa forma. Mas eu estava destinada a algo muito diferente, a alguém que, naquele exato momento estaria completamente à vontade se vestindo para um jantar formal ou fazendo a barba com uma navalha tendo cuidado com o ponto onde havia uma cicatriz. Talvez estivesse dando ordens de última hora aos criados ou andando em seu escritório, as mãos cruzadas às costas enquanto preparava o brinde que provavelmente faria naquela noite. Apesar de agora eu ver Lucius quase todo dia, comecei a sentir aquele frio inevitável na barriga, que vinha sempre que eu pensava nele, e comecei a andar de novo para o carro, de repente com pressa de vê-lo. Anda, vamos. E onde vai ser o jantar? Perguntou Mindy, indo atrás de mim. O motorista abriu a porta para nós duas e, quando subi no carro, e por cima do ombro. Digamos que, em algumas horas, você vai olhar a casa de Lucius bem mais de perto. Caraca, murmurou Mindy, subindo também. Caraca. E pela segunda vez naquela tarde eu não soube direito se ela estava empolgada ou apavorada. Ou talvez eu estivesse projetando meus sentimentos de novo. Porque, mesmo sabendo que Jake Z não fazia parte da lista de convidados, eu não tinha exatamente certeza de quem iria aparecer. Capítulo 4. O Castelo Vladescu pode ter me intimidado por seu tamanho e sua história sinistra, assim como pelas paredes de pedra que o deixavam frio e assustador. Mas a sala onde Lucius e eu oferecemos um jantar pré-casamento para nossos parentes e amigos mais íntimos parecia cálida e acolhedora. As pessoas que eu mais amava estavam ali, reunidas à mesa de mogno comprida e brilhante que retia a luz de nada menos que 4 enormes candelabros de ferro fundido,
cada um com dezenas de velas tremeluzentes lançando um brilho suave na sala. Apesar de ambos sermos anfitriões da festa, claro que Lucius chegou lá primeiro, sobretudo porque meu pequeno grupo de convidados se atrasou, graças aos acertos intermináveis que Mindy fez em nossos 2 penteados, e ele sorriu e se aproximou enquanto entrávamos na sala. Bem-vindos, todos vocês, disse, chegando ao meu lado e pegando minha mão. Seu olhar encontrou o meu e vi a apreciação, o amor, que eu sempre desejava ver em seu olhar. Você está linda, Antanasia, disse ele, baixando os olhos para avaliar meu vestido de seda, longo, volumoso, com um padrão discreto mas intricado de cristais Swarovski no corpete. Na verdade não tinha escolhido esse vestido para impressionar Lucius e sim para homenagear minha mãe biológica, que era conhecida por usar carmim. Adoro você vestida de vermelho, acrescentou Lucius, levantando os olhos na direção dos meus outra vez. Apesar de seus olhos serem incrivelmente escuros, vi que estavam com um brilho caloroso, por isso soube que o havia agradado também. Se bem que, observou ele, provocando. Amei você mesmo quando usava aquela camiseta com o cavalo árabe. Compartilhamos um sorriso com a referência à camiseta da qual Lucius costumava zombar, e que eu tinha usado na noite em que ele tentou dissolver o pacto e terminar nosso noivado. Mas, obviamente, ele não pôde evitar um destino que nós 2 queríamos tanto. Então ele se curvou ligeiramente, segurou meu queixo e beijou meus lábios. Enquanto meu coração martelava, como sempre acontecia quando nos tocávamos, percebi que fiquei um pouco vermelha por meus pais estarem ali. Não fazia muito tempo desde que eu me sentira humilhada só por ter sido. Pega com Lucius na varanda, nós 2 nos aproximando para um beijo que acabou não acontecendo. Enquanto Lucius e eu nos separávamos, meu olhar saltou para mamãe e papai, para ver se minha súbita transformação em adulta. Se o fato de estar beijando um garoto, um homem, em público, mesmo um beijo casto e doce, parecia estranho para eles também. Mas quando vi seus rostos, foi difícil interpretar as expressões. Em seguida olhei para Mindy, e pela segunda vez no dia pensei ter notado uma pontada de inveja em seus olhos. Mindy tivera uma paixonite por Lucius antes de eu admitir meus sentimentos por ele. Ned, Dara, que prazer revelou-se. Disse Lucius, interrompendo minha especulação. Ele soltou minha mão e passou por mim para abraçar meus pais. Bem-vindos à minha casa. É bom ver você, Lucius, disse mamãe, fechando os olhos e puxando-o para perto, abraçando-o com força como uma mãe de verdade faria. Sentimos saudade. Os 2 se abraçaram por tempo suficiente para eu saber que meu futuro marido também havia sentido saudade da minha mãe. O fato de ele não ter dito isso imediatamente me fez pensar que Lucius, que não tinha mãe, estava saboreando o toque maternal ou talvez estivesse perto demais de ser dominado pela emoção para conseguir falar. Durante o breve tempo em que tínhamos morado todos juntos na Pensilvânia, minha mãe, com toda certeza, havia destrancado algo em Lucius. Um lugar vulnerável que nem mesmo eu conhecia, uma parte de meu endurecido príncipe guerreiro que era apenas uma criança querendo receber amor materno. Obrigado por terem vindo, disse ele finalmente, apesar de sua voz ter saído baixa, tive quase certeza de que Lucius se esforçava para controlar a emoção. Quando mamãe o soltou, ele se impertigou e foi até o meu pai. Eu suspeitava de que papai, mais ainda do que mamãe, diz com ara de Lucius naquelas últimas semanas em que morou conosco, mas Ned Packwood nunca recusava um abraço. Os 2 hesitaram um diante do outro por apenas um segundo, até que papai abriu os braços e convidou. Venha cá, Luke. Em seguida apertou Lucius contra o peito e deu uns 5 tapas calorosos. Em suas costas, até que, rindo,
Lucius se soltou e segurou o papai à distância, dizendo: Calma aí, Ned. Para um pacifista, você bate forte. Então todos rimos e de repente eu soltei o ar dos pulmões com um sopro quase audível e senti os ombros relaxarem. Até aquele momento, quando tive certeza de que tudo caria bem, eu nem tinha percebido como estivera tensa por causa do encontro deles. Eu sabia que meus pais continuavam preocupados, talvez aterrorizados, com o fato de eu me casar com alguém da realeza vampírica. Mas uma parte deles sempre soubera que esse momento poderia chegar e, eis a seus princípios com relação a criar-lhos, eles estavam deixando que eu seguisse meu caminho, que virasse a adulta que me criaram para ser. Estavam permitindo que eu escolhesse Lucius e que ele voltasse a ter um lugar em seus corações. Para ser honesta, eu duvidava de que eles algum dia tivessem negado a Lucius esse lugar. Lucius foi até Mindy, que de repente pareceu meio insegura, quase nervosa, quanto ao modo de agir naquele ambiente régio. Ou talvez, a seu modo, ela estivesse preocupada por se encontrar de novo com Lucius depois de tudo o que acontecerá na Pensilvânia. Ela chegou a começar uma pequena reverência e estendeu a mão como se esperasse que ele fosse beijá-la. Mas Lucius segurou tranquilamente a mão estendida e puxou minha amiga para um abraço menos vigoroso, mas mesmo assim receptivo. Falou baixinho com ela, também, mas ouviu dizer: Obrigado, Melinda, por ter vindo. Obrigado por tudo. Eles se afastaram, mas Lucius apertou a mão dela antes de soltá-la e vi que os olhos de Mindy estavam brilhando. Ela havia entendido tudo o que ele quis dizer. Obrigado por insistir que Antanasia me desse uma chance. Por tentar me salvar. Por nos defender quando ninguém mais faria isso. Ele voltou para o meu lado, dominando as emoções, que percebi estarem de novo surpreendentemente perto da superfície, e pôs a mão nas minhas costas, unindo-nos como fazia com frequência quando estávamos em público. Eu amava o modo como ele sempre mostrava que éramos um casal e tinha os mesmos instintos possessivos com relação a ele. Olhei seu rosto bonito. Logo, nos apresentaríamos diante do mundo para oficializar o que sentíamos. Devo me desculpar, disse ele, dirigindo-se primeiro a mim, depois a mamãe, papai e Mindy. Como diriam vocês, preciso fazer sala a nossos convidados romenos. Olhei em volta e percebi que várias outras pessoas, vampiros, tinham chegado. Dentre eles vi alguns dos meus parentes Dragomir, inclusive tio Dorin, com o rosto já vermelho por causa do calor da sala e talvez pela taça de vinho tinto que ele segurava enquanto contava alguma história animada para 3 primos meus. Virei-me para olhar para um canto distante da sala e vi que Claudio, tio de Lucius, também havia se juntado a nós. A paz que eu tinha acabado de sentir ao ver meus amigos e parentes reunidos com Lucius foi um pouco abalada. Claudio, o irmão mais novo de Vasile, que Lucius havia destruído na mesma casa onde estávamos. Eu não acreditara que Claudio marcaria presença numa ocasião feliz daquelas. Apesar de ser um dos anciões que governavam os clãs, não havia qualquer afeto entre ele e Lucius. Mas Lucius, defensor das regras de etiqueta, havia insistido em convidá-lo, porque não fazer isso o afastaria ainda mais, talvez causando um rompimento do qual não haveria mais volta. A presença de Claudio na sala pareceu embaçar as velas um pouco, lançar sombras mais profundas na pedra. Olhei para ele lembrando-me de que, juntamente com o amor eterno, a obrigação, a política e a diplomacia também faziam parte de minha vida nova. Eu estaria me ligando ao clã Vladescu quando juntasse minha vida ao vampiro que estava com a mão em minhas costas. Não vou demorar, Antanasia, prometeu Lucius. Vou com você, ofereci, pensando que provavelmente era adequado que eu cumprimentasse todo mundo.
Mas Lucius me impediu, passando a mão pelo meu braço e apertando-o de modo tranquilizador. Você terá tempo de falar com todo mundo mais tarde, disse com um sorriso. Por que não acompanha nossos visitantes americanos? Veja se eles estão à vontade. Eu levo nossos parentes até você, o que é perfeitamente adequado, já que você não é somente da realeza, mas também, por mais um dia, é tecnicamente uma convidada aqui. Lancei-lhe um olhar agradecido, sabendo que ele devia estar quebrando o protocolo um pouquinho para dar à mamãe, papai e especialmente a mim de tempo para se acomodarem antes de serem deixados sozinhos numa festa onde eram estranhos. Olhei de novo a sala ao redor, notando que mais alguns convidados haviam chegado e tentando me lembrar de quem era Vladescu e quem era Dragomir. Não que eu não fosse praticamente uma estranha, também. Por enquanto. Então vi Lucius andar com sua coança de sempre na direção de Claudio e do pequeno grupo ao seu redor e invejei meu noivo pela facilidade com que se movia nos círculos de poder, às vezes poder perigoso, nos quais eu estava entrando. Também me peguei admirando outras coisas em Lucius. Sua altura sempre impressionante, o cabelo grosso e preto, que estava um pouco mais curto e arrumado do que normalmente, para o casamento, e o modo como cava bem no terno escuro, feito sob medida, que tinha escolhido para a ocasião. Seus ombros eram largos sob o paletó bem cortado e as pernas pareciam mais longas e fortes na calça estreita de estilo europeu. Eu estava tão absorta em observar Lucius que mal notei papai falando com Mindy. Venha, Melinda Sui. Vamos ver se achamos alguma coisa para beber. Enquanto eles se afastavam, nem parei para pensar que provavelmente era responsabilidade minha providenciar bebidas para os convidados. Como às vezes acontecia, eu estava quase hipnotizada por Lucius. Enquanto cumprimentava Claudio e os outros, ele sorriu, de modo que seus dentes brancos, tão brancos quanto sua camisa bem passada, relampejaram à luz das velas e meu coração deixou de dar algumas batidas. Eu não via nem sentia as presas de Lucius desde a noite em que ele havia completado minha transformação em vampira. Estávamos esperando a noite de núpcias para nos tocarmos daquele jeito de novo, saboreando a expectativa, que era quase insuportável, já que agora ele ficava perto de mim todo dia. Pus a mão no peito, sentindo que o coração havia começado a disparar. Ele é muito bonito. Minha mãe sussurrou isso no meu ouvido e dei um pulo, depois me virei e a peguei sorrindo para mim, com a expressão provocadora de quem sabe das coisas. Mamãe. Comecei a protestar, vermelha por ter sido agrada olhando para Lucius com o que devia ser luxúria óbvia. Depois me lembrei de que não era mais uma menininha e de que Lucius era quase meu marido. Eu podia olhar. Logo eu seria como mamãe, uma mulher casada. Controlei o rubor e confessei. Parece que ele está ficando mais bonito ainda, para mim. Olhei de novo para Lucius e vi que ele estava dando um sorriso largo, passando a mão pelo cabelo preto enquanto conversava com o tio, agindo como se não houvesse tensão entre eles. Também acho que ele está ficando mais bonito, concordou mamãe. Estremeci um pouco, surpresa com o comentário, e notei que ela não estava rindo mais. Parecia pensativa, mas de um modo satisfeito, enquanto acrescentava. Ele está feliz, Jéssica. É por isso. A felicidade embeleza as pessoas. Sorri para minha mãe. Espero que ele esteja feliz, mamãe. Então papai e Mindy se juntaram a nós outra vez, papai carregando algum tipo de caneca de estanho da qual não teve chance de beber porque de repente a voz profunda de Lucius rompeu as conversas que aconteciam em voz baixa e anunciou. Caros convidados, por favor, queiram ocupar seus lugares. O jantar será servido. Fui para o meu lugar numa das extremidades da mesa,
Lucius ocupou o dele na outra ponta e o restante dos convidados procurou seus nomes nos cartões de pergaminho arrumados artisticamente em suportes de prata diante de cada cadeira de espaldar alto. Enquanto nos sentávamos, percebi que havia um lugar vazio, faltava uma pessoa, à direita de Lucius, e de jeito nenhum consegui me lembrar de quem deveria se sentar ali. Meus pensamentos mudaram de direção quando um grupo de silenciosos empregados uniformizados retirou os cartões que marcavam os lugares e os substituiu por cardápios individuais que traziam os pratos da noite em uma caligrafia cheia de arabescos. Um a um, os pratos foram apresentados. E, alguns segundos depois, todos os americanos caíram na gargalhada. Capítulo 5. Foi um belo toque de vocês dois, disse papai, rindo para mim, depois para Lucius. Muito sagaz. Sorri para Lucius na outra ponta da mesa, também, amando-o pela consideração demonstrada com meus pais e pela gentileza e o bom humor daquele gesto. Seu acréscimo secreto de última hora ao menu, caçarola de lentilha à la Vladescu, era uma ótima piada, visto que lhes era pouco caso do gosto de meus pais por grãos e feijões, principalmente lentilha, mas também era uma escolha gentil para agradá-los. A caçarola foi ideia do Lucius, falei, ignorando a confusão no rosto dos meus parentes vampiros. Todos sabiam o que eram lentilhas, mas o significado delas no menu estava totalmente distante da cabeça dos Vladescu e dos Dragomir. Mamãe sabia que Lucius estava brincando com ela. Ele não tinha sido exatamente tímido ao opinar sobre sua comida. Você deveria ter ligado e pedido a minha receita, Lucius, disse ela, dirigindo-lhe um sorriso cheio de malícia porém afetuoso. Eu teria dado. Mesmo estando longe de Lucius na mesa, em volta da qual dois empregados iam enchendo as taças com vinho tinto, pude ver a alegria em seus olhos. Ah, eu não poderia incomodá-la com isso. Brincou ele. Vejamos como minha cozinheira cuida dessa leguminosa adaptável e persistente. Estou sempre ansioso para provar uma nova variação. De repente, ao ver Lucius à cabeceira daquela mesa enorme, no controle do menu e da conversa, quem realmente pasma com a magnitude e a velocidade das mudanças que aconteciam na minha vida. Menos de um ano antes, mamãe havia praticamente arrastado Lucius pela orelha para fora de nossa modesta sala de jantar e lhe dado uma bronca por ser grosseiro com Jake durante nosso primeiro encontro. Olhei para mamãe, depois para Lucius e de volta, pensando que agora isso nunca poderia acontecer. Lucius estava muito além do controle de qualquer pessoa. Eu estava vivendo de modo independente, num novo país, mas será que também era uma adulta de verdade, desse mesmo jeito? Remexi-me na cadeira e olhei para Mindy, que me pareceu pequena, jovem. E ainda um pouco inquieta numa reunião tão formal. Ela parecia estar olhando. Com cautela, a variedade quase estonteante, ofuscante, de talheres espalhados diante de cada um de nós. Examinei meus próprios talheres, incerta de que saberia quando ou como usá-los, e a coança que havia sentido quando Lucius pegou minha mão ficou abalada de novo. Eu havia exercido o poder com Lucius na noite em que pusei-me à guerra entre os vampiros e reivindiquei meu lugar como líder do clã Dragomir. Mas neste momento não podia deixar de me perguntar com quem eu me parecia mais. Com Lucius, à vontade e no comando? Ou com Mindy, sorridente mas nervosa? Será que eu estava preparada para cá na cabeceira da mesa, como o príncipe que eu via lá longe de mim? Ou será que ainda parecia fazer parte dos bastidores, convidada humilde de minha própria festa? Os dois empregados que serviam o vinho chegaram a Lucius e a mim simultaneamente, com o desempenho coreografado para nos servir por último, e eu quase pus a mão em cima da taça sinalizando que não queria e que não podia beber vinho.
Então olhei rapidamente para Lucius e vi que ele parecia não perceber que estava sendo servido. Olhei para meus pais também, como se buscasse aprovação, antes de me lembrar de que as leis europeias não me impediam de beber vinho e de que eu não precisava mais de permissão. Além disso, eles esperavam que eu participasse do brinde, ainda que o gosto do álcool fizesse eu me encolher. Baixei a mão de volta para o lado do corpo, esperando que ninguém tivesse notado o quase erro e olhando o líquido escuro, praticamente preto, fazer redemoinho na taça. À luz das velas ele parecia um bocado com outra coisa que eu queria muito, muito mais. Na verdade, pela qual eu ansiava e de que necessitava. Meus olhos permaneceram chus no líquido escuro. Sangue e vinho, coisas que eu havia provado poucas vezes e que agora passariam a fazer parte da minha existência. Então, com o canto do olho, vi Lucius se levantar, e minha atenção, e a de todos os convidados, se voltou para ele, que ergueu sua taça para brindar a todos nós. Eu sabia, enquanto observava, que ele estava gostando daquilo, que Lucius Vladescu estava em casa. No entanto, também tinha consciência de que parte do prazer dele resultava do simples fato de que, levando em conta quem estava presente, mesmo um ato simples como dar as boas-vindas aos convidados representava perigo. Qualquer afronta, intencional, involuntária ou meramente suspeitada poderia ter sérias repercussões. Porém, como era esperado, a pressão não apareceu no rosto de Lucius enquanto ele começava um brinde que não somente agradeceria aos nossos hóspedes por compartilhar uma refeição especial, mas que também poderia, se não fosse feito com graça e elegância, algum dia dar início a uma guerra. Olhei para meus parentes Dragomir em volta e para o tio de Lucius, Claudio, que estava sentado rigidamente, com os dedos compridos e pálidos deslizando pela haste da taça de vinho, e minha garganta se apertou, como se aqueles dedos estivessem torcendo meu pescoço. Claudio provavelmente adoraria uma guerra. Sendo um ancião Vladescu, eles era parte da trama para Lucius se livrar de mim em alguma noite escura em nossa cama, de modo que os Vladescu pudessem exercer o poder sobre um império de vampiros sem ser desafiados. Virei-me de volta para Lucius, de repente quase aterrorizada com meu próprio futuro e precisando me tranquilizar pensando que o poderoso príncipe guerreiro que estava à minha frente, presidindo a mesa, iria me manter longe do mal. E olhar para Lucius me acalmou, por um instante. Claro que eu estaria segura com ele na cama enorme que ele havia me mostrado quando usamos o passeio pelo castelo. Mesmo assim meu olhar voltou rapidamente para Claudio. E nas ocasiões em que Lucius não estivera ao meu lado? Eu estava tão preocupada em lutar contra um pânico crescente que demorei um segundo até notar que Lucius ainda não havia começado o brinde. Não estava sequer olhando para os convidados, nem para mim. Não, sua atenção fora atraída pelo render das dobradiças antigas da porta às minhas costas. Enquanto a porta se abria mais, deixando entrar uma corrente de vento frio que fez as velas tremularem nos candelabros, a expressão de Lucius mudou claramente, fazendo-me esquecer tudo sobre Claudio e tramas secretas. Comecei a girar na cadeira, certa de que quem estava entrando na sala não era simplesmente um empregado trazendo comida ou mais vinho. E, no momento em que me retorci para olhar para trás, Lucius confirmou minha suspeita de que alguém importante havia chegado à festa. Apesar do deplorável atraso, anunciou Lucius, enquanto eu via pela primeira vez o último convidado, que chegava tarde, peço que todos deem as boas-vindas ao meu único irmão. Capítulo 6. Irmão? Por uma fração de segundo a palavra me pegou totalmente desprevenida e me senti um tanto traída, certa de que Lucius havia escondido algo importante de mim, um segredo enorme. E também fiquei pasma com o surgimento do novo convidado, que caminhava em linha reta pela sala, indo na direção de Lucius.
O restante de nós estava usando roupas formais. Até papai, que geralmente vestia camisetas decrépitas defendendo causas nas quais ninguém ao menos pensava, estava de terno. Mas o homem que cruzava toda a extensão da sala, rindo como se não percebesse que estava fazendo uma cena, usava apenas uma bermuda suja e uma camiseta amarela que anunciava uma loja de surf em Venice Beach. Uma camiseta que parecia pior do que a maioria das do meu pai. Enquanto ele passava pela mesa, a luz das velas se refletiu no cabelo castanho, comprido e brilhante, preso num rabo de cavalo frouxo com o que parecia um velho cadarço de sapato, de couro. Cabelo que talvez estivesse brilhando demais, como se precisasse ser lavado. Notei um som familiar enquanto ele andava e olhei para seus pés, onde descobri um par de sandálias de borracha pretas. Levantei-me da cadeira, insegura, e me virei para Lucius, querendo algum tipo de explicação e talvez esperando que meu príncipe vampiro de modos impecáveis demonstrasse uma enorme insatisfação com aquela cena. Se aquele era mesmo seu irmão, a chegada tardia e a aparência desleixada eram um desrespeito. Mas quando vi o rosto de Lucius, percebi que ele não parecia com raiva. Pelo contrário, também estava rindo de orelha a orelha, pousando a taça e empurrando a cadeira para ir ao encontro do recém-chegado. O que? Olhei para meus pais e para Mindy, que também pareciam confusos, e fiquei sem graça por não poder fazer nada mais do que dar de ombros, perplexa. Ainda de pé e sem jeito, girei de volta para Lucius bem a tempo de vê-lo apertar a mão do cara que ele havia chamado de irmão, que por sua vez apertou a mão do meu futuro marido antes de puxá-lo no mesmo tipo de abraço masculino, com tapas nas costas, que Lucius trocara com meu pai. Só quando Lucius pegou o estranho pelos ombros e o girou para nos encarar. Para que eu pudesse ver seus sorrisos quase idênticos, os dentes brancos e brilhantes da nobreza Vladescu, acreditei em quem aquela pessoa era. Quando Lucius falou, ainda sorrindo, foi como se eu adivinhasse suas palavras. Este rato de praia que ousa se juntar a nós, atrasado e com vestimentas tão inadequadas, sinto quase vergonha de admitir, é meu padrinho de casamento. Afundei de volta na cadeira, ainda não acreditando nos meus olhos. Então esse era o lendário Raniero Vladescu Lovato? Capítulo 7. E aí? Mindy puxou os joelhos para o peito e abraçou as pernas, provavelmente tentando se manter aquecida no meu quarto, que era gelado até mesmo no verão. Qual é a daquele tal de Raniero? Ele foi uma tremenda surpresa, hein? Terminei de abotoar meu pijama e engatinhei sobre o colchão para me juntar a ela. Nossa última festa do pijama antes de eu começar a dormir toda noite com outra pessoa. E não só dormir. Raniero não é o que eu esperava, admiti, tentando me distrair dos pensamentos sobre minha noite de núpcias, que de repente pareciam enormes na minha cabeça, de novo. Lucius era experiente. Eu não era. Será que isso importaria para ele? Será que ficaria evidente, de um modo ruim? Uma noite, quando Lucius e eu estávamos sozinhos no escritório dele, nos beijando, Lucius obviamente lutando contra o desejo de fazer mais, apesar de nossa decisão de esperar até o casamento, eu tinha dado a entender que estava preocupada. Não pude deixar de questionar se sabia o que estava fazendo, mesmo só beijando, e meio que pedi desculpas, sem graça, pela inexperiência. Lucius recuou, com uma expressão estranha nos olhos e um pequeno sorriso nos lábios enquanto dizia: Não creio que eu poderia permitir que outro homem que tivesse tocado você continuasse a andar pela terra. O único motivo para Zin haver sobrevivido é a dívida que tenho para com ele. Lucius alargou um pouco o sorriso, brincando. Sua inexperiência salva vidas, Antanasia.
Pelo menos ele estava tentando fazer graça do assunto, porque eu sabia que Lucius não gostava mesmo da ideia de eu ter namorado outra pessoa, assim como eu não gostava de pensar nele com as debutantes de Bucareste que espreitavam em seu passado, ou com Faith Cross. Principalmente com Faith, que era tão nojenta e que sem dúvida alardeava ter muita experiência. Você ia começar a dizer alguma coisa sobre o Raniero? Instigou Mindy, batendo no meu joelho e felizmente acabando com minha linha de pensamento. Terra chamando Jace. Balancei a cabeça, desfazendo imagens que não queria formar, ou cenas que não queria relembrar. Só sei que Raniero é primo de Lucius, arrei, tentando afastar da mente a imagem de Lucius e Faith juntos na cama do apartamento em cima da garagem. Mas Lucius o considera um irmão, porque eles cresceram juntos no Castelo Vladescu. Raniero também perdeu os pais? Perguntou Mindy. Por que morou tanto tempo com o Luke? Sorri quando Mindy usou o apelido que eu não escutava fazia muito tempo. Os pais dele moram na Itália, expliquei, tentando me lembrar de tudo o que Lucius havia contado sobre seu padrinho. Mas os anciões acharam que seria sensato educá-lo com Lucius. Mindy inclinou a cabeça parecendo confusa, talvez porque tivéssemos crescido numa cultura onde herdeiros do trono não eram um assunto tão importante. Por quê? Perguntou. Como Lucius é o único, os anciões acharam que seria sensato preparar outro jovem vampiro Vladescu para ocupar seu lugar, caso alguma coisa. Não consegui me obrigar a terminar a frase. Principalmente na véspera do meu casamento, quando eu deveria estar planejando um futuro longo e feliz com Lucius. De qualquer modo, os anciões acharam que Raniero era promissor e que poderia ser criado para servir como o braço direito de Lucius, quase como um general, acrescentei. Seria o segundo em comando, já que não existe nenhum irmão Vladescu de sangue puro. E o que deu errado? Perguntou Mindy, pegando um travesseiro e apertando-o contra o peito. Porque Raniero não parece capaz de organizar um luau na praia de onde veio, quanto mais comandar um exército ou uma nação. Dei de ombros. Lucius não revelou muita coisa sobre ele. Só que o cara se mudou abruptamente para a Califórnia há alguns anos e se afastou dos líderes do clã. De repente imaginei se Raniero já teria passado um tempo naquela masmorra que eu tinha visto. Ou será que esse tipo de educação era reservado para o treinamento de príncipes genuínos? Porque se Raniero tinha cicatrizes iguais às do Lucius, se ele foi levado para aquelas câmaras escuras para ser educado até estar com a vida por até que a carne fosse arrancada e os ossos quebrados, eu podia entender por que teria ido morar numa praia ao sol. Mas ele e Lucius obviamente continuam ligados, acrescentei, descartando mais pensamentos ruins, lembranças da surra que os tios de Lucius haviam dado nele quando foram à Pensilvânia e de como isso o havia mudado, levando-o para um lado sombrio. Bom, sem dúvida Lucius e Raniero são diferentes, observou Mindy, revirando os olhos. Lucius é totalmente régio, e Raniero é tipo, um vagabundo. Ainda que meus pensamentos tivessem acabado de ficar presos numa masmorra sinistra, não pude deixar de rir da ideia de um vampiro vagabundo, sobretudo um Vladescu vagabundo. Nós só o vimos durante algumas horas, lembrei a ela. Talvez ele só estivesse tendo um dia difícil. Ou um ano difícil, disse Mindy. O cara precisa cortar aquele cabelo. Ou pelo menos tomar um banho. Mindy. Comecei a protestar, querendo defender o melhor amigo de Lucius, mas descobri que não podia. Raniero Vladescu Lovatu tinha parecido meio desleixado. Tomara sopa como se fosse um bárbaro faminto, o corpo frouxo na cadeira, e chegará a chamar um empregado balançando a mão e gritando, em seu sotaque italiano com levada de surfista da Califórnia.
Ei, brother, mais lentilha, perpeacere. Eu tinha ficado olhando para Lucius, esperando que ele se encolhesse ou talvez até sugerisse que Raniero tivesse bons modos, mas não vi nada mais do que diversão nos olhos do meu noivo. Quem, exatamente, era esse cara que Lucius chamava de irmão? E será que ele tinha algum interesse no poder que também fora criado para talvez exercer um dia? Será que aquelas sandálias de borracha não seriam só um disfarce? Acho que veremos se ele vai tomar um banho para o casamento, não é? Falei, rindo e descartando minhas suspeitas sobre o amigo mais íntimo de Lucius. Não consigo imaginar que Lucius deixaria seu padrinho, até mesmo um cara que ele considera irmão, usar bermuda de surfista na cerimônia. Mindy abraçou o travesseiro com mais força e franziu a testa. A não ser que alguém dê uma boa geral naquele cara de hoje para amanhã, minhas esperanças não vão aumentar. Esperanças? Perguntei, sem saber por que Mindy se importava com Raniero. Não, o casamento era meu. Se o padrinho de Lucius parecia ter acabado de ser devolvido pela maré, o problema era meu. Bom, sou eu que vou passar o casamento inteiro com ele, certo? Lembrou ela. E pelo menos preciso dançar com ele, não é? Então percebi que, sendo minha dama de honra, Mindy provavelmente considerava Raniero seu acompanhante. E talvez, apenas talvez, ela tivesse esperado que o sujeito com quem caria fosse melhor. Ou, dada sua antiga paixonite pelo Luke, um pouquinho parecido com o noivo. Mindy. Queria lhe dizer que lamentava o fato de o padrinho de Lucius ser uma frustração e que não seria bom que ela sequer pensasse em se envolver com um vampiro. Eu nasci para me casar com Lucius, não desejava nada além da vida que estávamos prestes a compartilhar. No entanto, não recomendaria a nenhum dos meus amigos essa opção por sangue, eternidade e ser considerada assustadoramente diferente. Ter um vampiro como namorado, ou mesmo cante, nem sempre era boa ideia. Meus dedos se cravaram nos cobertores da cama quando pensei de novo, com uma mistura de ciúme e raiva, em Faith Cross. Não, hertar com um vampiro podia ser perigoso para todos os envolvidos. Mas antes que eu pudesse alertar Mindy de que ela provavelmente tinha sorte por Raniero não fazer seu tipo, fomos interrompidas por uma batida na porta e minha mãe enfiou a cabeça para perguntar. Mindy, será que eu poderia falar com Jéssica um minuto? Tenho uma coisa para dar a ela. Ia dizer à mamãe que Mindy provavelmente poderia car. Afinal de contas, éramos praticamente irmãs, tanto quanto Lucius e Raniero eram irmãos. Mas então vi sua expressão e me virei para Mindy. Depois a gente se fala. Porque a expressão no rosto dela. Eu nunca tinha visto minha mãe daquele jeito.